curso do Saber Direito desta semana é sobre processo penal. A professora Soraya Mendes vai ensinar a doutrina, as teorias, o conhecimento na prática, a produção de provas e ainda vai explicar o que são e como funcionam a prisão cautelar e a audiência de custódia. Olá, eu sou a professora Soraya Mendes e nós estamos já no nosso 5º encontro do Saber Direito sobre direito processual penal e o processo penal feminista especificamente. Ao longo dessas últimas aulas, eu falei muito a respeito de doutrina, falei a respeito dos estudos no âmbito do processo penal feitos, ou melhor, não realizados pelas mulheres, dada a invisibilidade das mulheres nesse campo. Falei a respeito de epistemologia, ou seja, de uma forma de conceber o processo penal diferenciada daquela que normalmente ou que tradicionalmente é feita. Falei no nosso último encontro muito a respeito da vítima no processo penal e agora eu quero trazer o outro lado. Eu quero falar a respeito das mulheres no processo penal quando na situação de criminalizadas. É importante que a gente compreenda que tanto no âmbito do processo de vitimização ou de revitimização, como eu acabei explanando no nosso último momento de encontro, e também dentro de um processo de criminalização, as mulheres encontram sempre diferenciais específicos ao tratamento que é dispensado em relação aos homens. Nós temos, no âmbito do direito brasileiro, uma forma de tratar sempre aparentemente igualitária. Mas nós temos questões que, da prática, das experiências das mulheres, como eu venho sempre frisando, até porque essa é a minha perspectiva epistemológica, a do ponto de vista das mulheres, a de um ponto de vista interseccional, nós temos situações que diferenciam mesmo um processo de encarceramento em massa a que todos e todas são submetidos. O Brasil, infelizmente, tem índices de encarceramento altíssimos. Nós já estamos no topo do ranking daqueles lugares no mundo onde mais se encarcera. Nós sabemos que neste ranking nós nos colocamos em uma situação onde a maior parte da população carcerária é uma população carcerária notadamente pobre e notadamente de origem afrodescendente, ou seja, preta e parda. Isso é sabido tanto em relação a homens quanto em relação às mulheres. Contudo, o processo de criminalização das mulheres, ele não é algo que se constrói historicamente da mesma forma como o processo de criminalização masculino. Diferentemente do que normalmente se costuma frisar como um passo inicial para o processo de introdução do cárcere como um instrumento de controle, no caso das mulheres, nós precisamos fazer uma regressão histórica e identificar o processo de cerceamento da liberdade como um processo que vem de muito antes do início das prisões. De fato, as mulheres, ou nós, mulheres, conhecemos o sistema de controle, de vigia, de repressão, desde os primeiros momentos históricos, onde se pode identificar um cerceamento da liberdade feminina, seja na casa, seja posteriormente nos conventos, seja mais contemporaneamente nos sanatórios, ou seja, nos hospitais psiquiátricos, e até nos nossos dias atuais nas prisões. Isso é um processo histórico. Nós encontramos sempre alguns lugares onde o cerceamento da liberdade, do querer feminino, é colocado como um ponto central para o funcionamento de todo um mecanismo social. As escrituras mais conhecidas e também
mais citadas ao longo do tempo, e muito especialmente aquelas que vêm tanto do direito, ou seja, das concepções jurídicas, quanto daquelas que são as concepções que a medicina ao longo do tempo foi construindo, e também as concepções religiosas, confluíram para que se construísse em relação às mulheres sempre uma pedagogia de opressão e de repressão e, portanto, de cerceamento da liberdade. Contemporaneamente, o que nós temos, portanto, para homens e mulheres de forma igualitária é um processo de cerceamento da liberdade que vem marcadamente em razão tanto da classe social quanto dos marcadores, que são os marcadores de raça e, no caso específico, obviamente, das mulheres, dos marcadores de gênero. É por isso que é importante, quando nós falamos a respeito de criminalização feminina, que nós tenhamos claro que não se trata de uma diferenciação em termos gerais daquilo que significa um processo de encarceramento nos marcos atuais do sistema econômico que nós vivemos, mas um processo que difere sim daquele que se dá em relação aos homens. Vejamos o seguinte. Nos últimos anos, muito especialmente dos anos 2000 para cá, o crescimento da população carcerária feminina chegou aos níveis de 656%. Ou seja, do ano 2000 em diante, daquele marco temporal específico, nós chegamos aos limites que estamos hoje de praticamente em torno de 5 mil mulheres encarceradas para 42 mil mulheres encarceradas. Isso tem uma razão de ser. E é uma razão de ser que está posta dentro de um marco de funcionamento legislativo muito específico, de uma norma muito específica. É impossível negar a influência que dos anos 2000 em diante, mais especificamente a partir de 2006, a lei de drogas vai trazer como um implemento, ou melhor, um incremento da população carcerária, de uma forma geral, entre homens e mulheres, mas muito especialmente em relação às mulheres. Na verdade, quando nós juntamos o crescimento da população carcerária com toda uma concepção de guerra às drogas, nós chegamos a uma conclusão que muitas autoras acabam utilizando, consolidada na seguinte expressão: a guerra às drogas, ela é, em última instância, uma guerra às mulheres. De que forma isso funciona? Ocorre que nós temos um grande número de pessoas levadas ao cárcere em função de crimes que são crimes cometidos sem violência, sem grave ameaça, a partir de uma perspectiva político-criminal de que isto se reflete num mal social maior. Esse é o caso da discussão toda a respeito das drogas no nosso país. Mais do que discutir a violência e o incremento da violência, não que não se tenham questões de políticas de segurança pública a serem discutidas ao redor do que gira no tráfico de drogas, mas a questão central no que se refere ao grande encarceramento que se dá, ele se põe como algo que leva um grande contingente de pessoas para dentro do cárcere que cometeram crimes, em última instância, sem violência e sem grave ameaça. E que tem muito mais uma perspectiva político-criminal de repressão àquilo que moralmente é considerado indevido do que aquilo que se reflete em termos de violência real em termos da sociedade. Levando em consideração a grande máquina econômica que gira ao redor deste sistema, do qual encarceramento em massa e uma política de guerra às drogas são os mecanismos fundamentais, as mulheres são postas dentro deste contexto como a mais baixa das baixas expressões de
poder, se é que se pode falar em poder, dentro daquilo que seria considerado, se é que se pode considerar, coloco eu novamente, uma organização criminosa. O que eu estou querendo dizer é que as mulheres, esse grande contingente de mulheres, na sua maioria esmagadora, presas em razão desta máquina toda que gira ao redor das drogas, são mulheres que não têm grandes espaços de poder dentro das próprias organizações, se é que fazem parte das organizações. Na verdade, o que a gente acaba tendo aqui é um perfil muito claro de mulheres que têm uma faixa etária entre 18 e 29 anos, portanto, de acordo com os termos do próprio Estatuto da Juventude, são mulheres jovens, são mulheres em que 62% delas são pretas ou pardas, portanto, são mulheres negras, e são mulheres de baixa escolaridade. 66% da população prisional feminina não acessou o ensino médio, tendo concluído no máximo o ensino fundamental. E um ponto muito importante, 66% destas mulheres são mães de mais de 2 filhos. Essa consideração a respeito da maternidade, e eu trabalho muito com esta temática da maternidade, sempre com o devido cuidado, para que não se tenha uma tendência a dizer que o cuidado com a família, e isso repete novamente aqueles que são os padrões de gênero colocados para as mulheres, acaba sendo o determinante para o ingresso ou a manutenção num, aspas, mundo do crime. Mas, por um outro lado, é sim fundamental que se tenha em vista que estas mulheres, 50% delas jovens, porque nós estamos tratando aqui, afinal de contas, de quem já tem mais de 18 anos e no máximo 29. Na maioria jovens, na maioria negras, na maioria semi-alfabetizadas ou com uma baixíssima escolaridade, na maioria mães de mais de 2 filhos, traz um elemento que é um elemento fundamental a ser considerado. No nosso país, eu ia dizer nesse país, mas no nosso país, e assim como em vários outros lugares do mundo, o espaço feminino ainda é um espaço de cuidado. E nós estamos, portanto, jogando aqui agora com uma situação que é a situação de cuidado que se impõe às mulheres em relação aos seus filhos e a necessidade, portanto, de sustentação deste cuidado com alguma forma econômica em um país onde impera, sim, a pobreza. Nós estamos falando, portanto, da maternidade como algo que não determina ou mantém mulheres em situação de estarem mais suscetíveis ou não do ingresso ao crime. Até porque isso traria uma série de outras discussões, que são discussões que eu procuro sempre rechaçar em termos de determinismos que podem surgir. Mas que, por um outro lado, é algo real. Mulheres jovens, mulheres com baixa escolaridade, mulheres pretas, pardas, mulheres mães, e que precisam encontrar o sustento para os seus filhos. E essas mulheres, na busca deste sustento, elas não encontram, obviamente, grandes espaços de poder em relação àqueles que são os homens que estão dentro destas teias do tráfico de drogas. São mulheres que, na realidade, acabam encontrando os mais baixos trabalhos, os trabalhos mais suscetíveis também à própria captura. São mulheres que vão fazer aqueles trabalhos, aqueles serviços dentro deste mundo do tráfico que dizem respeito a serem mulas, portanto, a transportarem drogas de um lugar para outro, normalmente não grandes quantidades de droga, mas que acabam também, por essa mesma razão, sendo mais suscetíveis ao aprisionamento do que aqueles, ou mesmo, eventualmente, aquelas que se encontram em espaços mais privilegiados dentro da própria estrutura do tráfico. O que a gente vê naquilo que acontece no âmbito das
das relações que se estabelecem no tráfico de drogas é que se repete um padrão que é um padrão patriarcal também de um certo teto de vidro. Quantas vezes nós ouvimos mulheres, ou melhor, eu mesma cheguei a mencionar aqui nas nossas 2 primeiras aulas, mulheres que chegam num determinado patamar de desenvolvimento da sua profissão. Nós somos juízas, nós somos advogadas, nós somos defensoras públicas, mas que não ultrapassam, no mais das vezes, esse patamar de uma forma tão rápida algumas vezes ou mais tranquila em outras vezes do que os homens. A maioria esmagadora ainda dos desembargadores, dos ministros de tribunais superiores, também nos mais altos cargos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil e nas demais instituições jurídicas, para que a gente possa usar um exemplo nosso mesmo, ainda são homens, ainda são cargos, lugares ocupados pelos homens. Ora, quando nós falamos das teias do tráfico de drogas, nós não estamos falando de uma situação diferente. Nós estamos falando de uma mesma situação, de lugares dominados pelos homens, mas lugares eminentemente masculinos, onde algumas mulheres sobressaem. Não é incomum que quando eu fale isso, algumas pessoas digam, ai, professora, mas eu já fiquei sabendo de uma ou de outra, enfim, que foi uma grande chefe do tráfico, uma grande liderança do tráfico. Todas essas situações, elas não são situações a serem desconsideradas, é óbvio. Nós temos sempre um determinado fio condutor que congrega a situação de gênero como um elemento fundamental. No caso do encarceramento feminino, o que nós temos a anexar aí, não como algo aditivo, mas fundamental, interconectado, são as características que dizem respeito ao fato destas mulheres serem também mulheres, na sua maioria pobres, na sua maioria negras. Nós estamos falando, portanto, novamente de interseccionalidade. Essa interseccionalidade, ela joga um peso fundamental, sim, num processo de criminalização. E essa criminalização, ela tem um reflexo em relação a todas aquelas que são as dinâmicas de funcionamento do próprio processo. Se, como eu falava antes, o fato de concepções, estereótipos construídos culturalmente serem determinantes para a forma como as mulheres são tratadas enquanto vítimas, também estes estereótipos são determinantes para como as mulheres são vistas e, de uma certa forma, tratadas com maior rigor pelo sistema de justiça criminal. Nós temos algumas estatísticas que vão mostrar que o processo de vulneração das mulheres, ele é um processo que, de igual forma para os homens, passa pela falta de respeito ao espaço mínimo das celas, pela falta de condições de higiene e de saneamento, que na realidade são precárias, pela falta de espaços que sejam espaços minimamente condizentes para o convívio com aquelas pessoas que são visitantes, até mesmo naquilo que se reflete em termos das próprias violências que eventualmente são praticadas dentro do sistema carcerário. Contudo, a construção que se faz da prisão em relação à mulher, dado este processo histórico, que, como eu dizia, ele é muito anterior à existência das prisões, faz com que a prisão seja um lugar muito mais inóspito. Não só em função
do desrespeito àquelas que são as necessidades específicas das mulheres, e nós temos necessidades que são específicas, tocantes também ao próprio sexo, ou seja, a nossa formação biológica como mulheres, mulheres engravidam, mulheres necessitam de cuidados médicos específicos, mas também nós temos determinadas situações que dizem respeito com a construção do ser mulher. E agora eu retomo a discussão a respeito da maternidade. Ser mulher no cárcere é ter em relação a si, sempre utilizada uma régua do maior ou menor grau de, aspas, perversidade. É como se tivesse construída a ideia de que uma mulher que é mãe e que entrou de alguma forma no mundo do crime precisa ser mais castigada. Isso, dados já consolidados em pesquisas realizadas, muito especialmente pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania em São Paulo, mostram uma espécie de tripla sentença. Uma sentença que, num primeiro momento, ela está dentro daquela seara da determinação mesmo da própria dosimetria penal. Mas de uma sentença que passa para dentro de um sistema carcerário com reflexos específicos a respeito do ser ou não ser mãe, por exemplo. E neste exemplo do ser mãe, significa, dentro da sala de audiências, muitas vezes uma pergunta que não é posta aos homens. A pergunta que se coloca muitas vezes às mulheres é: a senhora pensou nos seus filhos antes de cometer um crime? Essa é uma pergunta que não se coloca em relação a todos aqueles homens que passam por situações idênticas. Ser mulher numa sala de audiências criminalizada é receber, neste segundo momento, uma sentença maior, como se a responsabilidade, a culpa, que aqui não é a culpa no sentido jurídico do termo, naquilo que nós construímos dogmaticamente, mas a culpa, que é a culpa de ser mãe e de estar encarcerada e de ter agora os filhos sem um maior cuidado, acaba sendo um fator determinante. Por fim, e ainda nesse terceiro momento, a sentença em si, ela passa a ser mais dolorosa. Por que ela passa a ser mais dolorosa? Porque tão somente uma ida durante os dias de visita no sistema carcerário feminino e no sistema carcerário masculino vai nos mostrar as diferenças fundamentais em quantidades de pessoas. Os homens recebem visitas, as mulheres não recebem visitas. Claro que isso numa generalização tamanha, mas as mulheres recebem muito menos visitas do que os homens. Elas acabam sendo abandonadas dentro do sistema carcerário. A sentença torna-se uma sentença mais dolorosa. Ela recebe as costas da família, da sociedade como um todo, no normal, mas da família muito especificamente. Isso é um aglomerado de situações, ou, portanto, de questões que dizem respeito com o gênero, com a classe social e com a raça também, mas especificamente em relação ao gênero, que não se dá para aqueles que estão em um processo de criminalização ou já condenados pelo sistema de justiça criminal e que são homens. As mulheres, portanto, acabam tendo sentenças mais duras, seja no rigor em que elas são aplicadas, como uma determinada penalização, seja, por um outro lado, em relação à forma como o próprio sistema funciona em relação a elas. Tem algo que eu gosto de lembrar sempre. Quando nós falamos a respeito de sistema carcerário, muito especialmente na América Latina e no Brasil, e mais em particular direcionado às mulheres, nós falamos de um sistema carcerário que vem de uma matriz estrutural,
ou seja, das paredes, das suas portas, enfim, que normalmente é uma adaptação do lugar onde os homens já foram encarcerados. Ou melhor, historicamente, estes lugares, em termos da sua estrutura, são lugares para onde foram levadas mulheres para a expiação dos seus pecados. Não é à toa que, a partir do século XIX, as primeiras penitenciárias femininas na América Latina, elas são transformações de antigos conventos. Ou seja, espaços de expiação. Ser uma mulher, aspas, criminosa, é ser alguém que precisa expiar a sua culpa. Isso, historicamente. Mas perto de nós, no tempo, os espaços utilizados para o encarceramento feminino, as estruturas utilizadas para o encarceramento feminino acabam sendo transformações de grandes lugares de aprisionamento de homens, ou mesmo espaços que eram utilizados para sanatórios, para hospitais psiquiátricos, em desconsideração total com aquelas que são as necessidades femininas. Porque, como eu já dizia antes, próprias do corpo feminino estão a gravidez, a necessidade, portanto, de que existam espaços para tanto aquelas que vão ter os seus filhos, que são gestantes, quanto aquelas que acabaram de ter filhos, quanto daquelas que já têm os seus filhos e que vão permanecer dentro do cárcere e que essas crianças precisam de algum lugar para se manterem com as mães, no mínimo, nos termos do que a própria legislação prevê. Ocorre que, nesse contexto todo, é que nós acabamos não identificando políticas que sejam políticas específicas para estas questões, mas que, por um outro lado, também acabamos identificando a necessidade de que se tenha um olhar diferenciado para algumas daquelas que são as situações específicas no aprisionamento cautelar e na própria audiência de custódia. Vejam vocês, eu falava a respeito e falo a respeito deste espaço prisional como um espaço androcêntrico, e digo a vocês que mais de 40% das mulheres que estão dentro do sistema carcerário hoje são mulheres que não têm ainda uma sentença definitiva, uma sentença transitada em julgado. São, portanto, mulheres que estão provisoriamente aprisionadas. E são mulheres com as marcas de tudo o que antes eu dizia. Mulheres em 50% mais jovens, mulheres em mais de 60% mães, mulheres que têm características específicas dadas também da sua condição social que fazem com que tenham sido aprisionadas em função de crimes relacionados com o tráfico de drogas. Mas mulheres para as quais ainda se tem uma dificuldade de compreensão do que significa exatamente uma audiência de custódia, ou do que significa exatamente a preponderância fundamental das modificações legislativas, notadamente dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, que dizem respeito à possibilidade de aprisionamento domiciliar durante o período em que seja respondido o processo. Vejam vocês, a Lei 13.257 de 2016, num primeiro momento, trouxe uma alteração no Código de Processo Penal a determinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres mães de crianças menores de 12 anos, sem que fosse necessária, nesse primeiro momento, que se pensasse a respeito de algumas alterações que sejam alterações mais dadas ao campo político-criminal, de necessidade de redução mesmo do número de mulheres no cárcere.
Mas, de qualquer sorte, uma inovação legislativa e, posteriormente, a inovação que vem com a inclusão do artigo 318-A, de extrema importância para os fins de considerar a peculiaridade que existe na relação cárcere e maternidade. Nesse mesmo contexto, é importante que a gente tenha também lembrança que foi necessário a impetração no Brasil de um habeas corpus coletivo, o habeas corpus 143.641, perante o Supremo Tribunal Federal, para que se tivesse concedida a ordem de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para as mulheres presas em todo o território nacional que se encontravam com essa situação de serem gestantes ou mães de crianças de menos de 12 anos, menores de 12 anos. Isso sem prejuízo daquelas que seriam as medidas alternativas também previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vejamos, então, que a impetração desse habeas corpus coletivo pela Defensoria Pública da União, o 143.641, nos exatos termos daquilo que a nossa legislação já trazia como uma possibilidade de menos danos. E vejam bem, eu não parto aqui de um pressuposto de que nós acabemos com os danos do cárcere em relação a mulheres e a seus filhos, mas uma redução de danos com a possibilidade dessa utilização da prisão domiciliar. Ela é fundamental aqui para que se possa entender o quanto ainda é difícil que, na prática, se compreenda a necessidade de respeito daquelas que são questões absolutamente comuns de serem compreendidas, fáceis de serem compreendidas ao olho de quem quer que seja. Portanto, nós temos, desde uma perspectiva aqui da execução penal, um trabalho legislativo e também um trabalho em termos da própria jurisprudência brasileira e do nosso Supremo Tribunal Federal em garantir aqueles que são direitos das mulheres que se encontram em prisão cautelar. Do ponto de vista processual, o habeas corpus coletivo 143.641, ele representou um importante avanço para firmar um entendimento, primeiro, do cabimento desse tipo de ação de impetração coletiva. É fundamental. Mas ele também teve um significado fundamental em relação às audiências de custódia, porque, nos termos exatos da decisão, os juízes responsáveis, abre aspas, os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é justamente suprir falhas estruturais de acesso à justiça da população presa. Cabe ao judiciário adotar postura ativa em pleno cumprimento a essa ordem judicial. Vejamos a importância desta decisão em termos de uma compreensão outra que é acrescida, aquela que se constrói ao longo do tempo da própria audiência de custódia. A audiência de custódia, ela nasce como uma forma de coibir ou de permitir que se avalie eventualmente maus tratos ou torturas em relação às pessoas presas. A audiência de custódia no Brasil, ela toma uma outra feição, na medida em que ela também implica a necessidade de diminuir o número de pessoas cautelarmente presas.
mas ela toma ainda uma outra feição, uma feição desde uma perspectiva de gênero que fala a respeito da situação peculiar do ser mulher no cárcere. Vamos chamar então o nosso quiz. A conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulheres gestantes e ou mães de filhos, filhas menores de 12 anos está prevista na Lei 11.340 de 2006, no artigo 318-A do Código de Processo Penal, no Código Penal, na Resolução número 213 de 15 de dezembro de 2015 do CNJ. Então, qual é a nossa resposta? Está lá, no artigo 318-A do Código de Processo Penal. Na verdade, eu fiz ainda uma menção do artigo 318 e do artigo 318-A, essa previsão como uma garantia de direitos das mulheres encarceradas. Eu quero continuar, então, o nosso assunto aqui, falando mais especificamente a respeito da audiência de custódia. Eu tenho certeza absoluta que todos e todas aqui já têm muito conhecimento a respeito do que seja a audiência de custódia. Mas nunca é demais lembrar, até porque parto de um pressuposto de que estamos falando de direitos das mulheres como direitos humanos, que a audiência de custódia, ela tem o seu nascedouro no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, isso lá na década de 60 do século passado, em 1966. Na verdade, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele já trazia a previsão, dentre outros direitos, de que a pessoa detida deveria ser levada o mais rápido possível à presença da autoridade judicial. Também não é indispensável dizer que este pacto ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico a partir do decreto 592, isso lá na década de 90, especificamente em 1992. Aliás, no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 já dizia, ou melhor, diz que toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade pela lei a exercer funções judiciais e que tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma perspectiva de direitos humanos. E eu retomo dizendo, é uma perspectiva de direitos humanos que precisam ser concretizados dentro de uma lógica de que a audiência de custódia ela nasce para coibir aquelas que são as situações que podem ser situações de torturas, de maus tratos, que ela vem para o nosso ordenamento jurídico através da concepção jurisprudencial, muito especialmente das decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, como algo que se consolida para os fins também de redução dessa enorme massa de pessoas, homens e mulheres, que aguardam dentro do sistema carcerário um julgamento, a decisão final dos seus processos, mas que, no caso específico das mulheres, atinge de uma forma muito específica aquelas que são as mulheres mães de filhos de menores de 12 anos. Ou seja, nós estamos falando aqui de particularidades que são importantes de serem consideradas. Um dos pontos importantes que eu quero fazer referência aqui é que em 2016 eu escrevi um artigo lá no boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, na companhia da professora Ana Carolina Longo, em que nós intitulamos A Mão que Balança o Berço, a audiência de custódia e a proteção insuficiente dada pelo STJ. Porque, na época, lá em 2016, nós nos deparávamos com uma coletânea de decisões
que traziam dificuldades para que se pudesse ter uma maior efetividade em termos das audiências de custódia. Muito especialmente aquelas que diziam da audiência de custódia ser dispensável na medida em que fosse convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, determinou, ou melhor dizendo, declarou a existência, a vergonhosa existência de um estado de coisas inconstitucionais ou de um estado de coisas inconstitucional no nosso país, no que se refere especificamente ao sistema carcerário. O que o Supremo Tribunal Federal constatou é de que existe no Brasil um nível de caos dentro do sistema carcerário, de indignidade dentro do sistema carcerário, um verdadeiro inferno, inferno de Dante no sistema carcerário, a ponto de que é necessário de que seja viabilizada uma forma de diminuição, que seja de redução de danos em relação ao número de pessoas dentro deste sistema carcerário. Isso, dentre outras das constatações e determinações que a nossa Corte Constitucional acabou fazendo nos autos desta ADPF 347. Dentre outras questões, viabilizou-se a partir daí a existência das audiências de custódia a serem realizadas de acordo com aquelas que foram as determinações delineadas tanto em âmbito internacional, como uma garantia advinda dos compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como também daquelas que são as necessidades de dar-se um outro tratamento aos processos penais no nosso país. O ministro Fachin, por exemplo, no seu voto disse que, ainda em sede, né, da medida cautelar, que tratava-se de uma medida imprescindível, e abre aspas, para dar início a um processo de mudança da atual situação de violação massiva de direitos fundamentais dos encarcerados. Esse é um reconhecimento fundamental de parte da nossa Corte Constitucional de que nós temos dentro do nosso país algo com o qual nós não podemos mais conviver e que é necessário que nós tenhamos uma modificação, que é uma modificação estrutural, que não compete, porque não está ao alcance dentro da competência do próprio Poder Judiciário, mas que, por um outro lado, também corresponde ao Poder Judiciário algumas que são importantes ações de observância a determinações legais já estabelecidas. E dentre elas, a que eu já fazia menção dos artigos 318 e 318-A do próprio Código de Processo Penal. E também da própria resolução do CNJ, a resolução 213 de 2015, que trouxe para o nosso ordenamento as linhas gerais do funcionamento da audiência de custódia. Nós sabemos bem que ainda pende no parlamento uma discussão legislativa a respeito das audiências de custódia, mas é fundamental também que se tenha que se tenha no parlamento uma tendência ou uma vontade de realizar direitos humanos como aqueles que são os garantidos nos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, notadamente o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana de Direitos Humanos, naquilo que se refere especificamente à própria audiência de custódia. Infelizmente, o que nós temos visto nos últimos tempos, ao contrário deste processo de maior implementação de direitos humanos, é uma busca também constante de eliminação completa da própria audiência de custódia.
é de ver-se que, por exemplo, existem agora, desde a nossa nova legislatura, 2 projetos de decreto legislativo visando sustar os efeitos da Resolução 213 de 2015 do CNJ. Ambos os projetos de decreto legislativo, o projeto de decreto legislativo 469 de 2019 e o outro, o projeto de decreto legislativo 42, que vem na mesma linha de um outro projeto que foi proposto ainda em 2016, que é o projeto de decreto legislativo 317 de 2016. E que vem nos exatos termos daquilo que é possível dentro de uma proposição legislativa, ou seja, nos termos do que a Constituição Federal traz, lá no seu artigo 49, inciso 11, dando a possibilidade para que o Congresso Nacional ele possa sustar os efeitos daqueles que são os atos que imagina, que entende que exorbitem a própria competência dos demais órgãos e invadam a competência do Poder Legislativo. Infelizmente, eles acabam trazendo um sentido de segurança pública de uma forma muito punitivista, que acaba trazendo menos uma discussão fundamental a respeito do que seria, como eu dizia antes, os limites de atuação de um poder e outro, do que a necessidade de combater direitos humanos. Em um país onde nós temos mais de 700 mil pessoas encarceradas, onde, como eu dizia, 42 mil mulheres encarceradas, 45% delas encarceradas provisoriamente, a maioria delas, como eu dizia antes também, mães de mais de 2 filhos, jovens, mulheres com muitas dificuldades de vencer aqueles que já são os estigmas sociais, dado que são mulheres pobres, mulheres negras, mulheres mães muito jovens, mulheres, por sinal, marcadas pela violência desde os seus primeiros anos de vida, meninas submetidas à violência, depois mulheres submetidas à violência, e que nesse contexto todo acabam formando uma grande massa que, por mais que possa parecer absurdo para algumas pessoas, merecem sim a proteção estatal. É sempre importante lembrar que a função do Estado, no momento da determinação de uma pena, é a função de aplicar esta pena com a garantia da dignidade da pessoa humana. Ninguém recebe uma sentença para que tenha o seu corpo violado. Ninguém recebe uma sentença para que seja afastado completamente da sua família, para que tenha os seus filhos entregues aos mais diversos mecanismos, que são mecanismos de muito pouco cuidado que o próprio Estado oferece. Ou seja, nós precisamos pensar que o processo de encarceramento no Brasil, ele traz como um todo, e mais especificamente em relação às mulheres, violações que são violações absolutamente subterrâneas, que não estão previstas em lugar algum, até porque se estivessem previstas em algum lugar, nós não estaríamos falando, ainda que em tese, de um Estado democrático. Pois bem, estes projetos de lei, e melhor dizendo, desculpe, estes projetos de decreto legislativo, eles vêm na contramão de um processo que é um processo que vem sendo, como eu dizia antes, construído a passos lentos no nosso país, incorporados, vamos ver, lá em 1992, com a incorporação do próprio Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, depois, na sequência, com a inclusão de legislação no nosso Código de Processo Penal, com a possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para as mulheres com filhos menores de 12 anos, com as decisões do Supremo Tribunal Federal em autos de habeas corpus coletivo, e eu ressalto novamente a importância desta decisão, com decisão do Supremo Tribunal Federal em autos de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a dizer que nós vivemos no nosso país um caos carcerário. Portanto, quando nós falamos a respeito da audiência de custódia, e eu cheguei a escrever sobre isso
juntamente com o professor Afonso Bellitti, recentemente em um artigo, nós estamos falando de algo que é imprescindível. Nós temos, portanto, aqui um conjunto de normas. É bem verdade que se há de dizer, mas esse conjunto de normas ainda é um conjunto de normas que nós podemos alegar uma determinada fragilidade, tendo em vista que nós estamos tratando de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, nós não estamos falando a respeito ainda de legislação em específico num sentido mais estrito. É bem verdade. Mas nós estamos tratando também de normas internacionais de proteção aos direitos humanos. Que se não são normas que acabam num todo atingindo o status de normas constitucionais, nós temos, por um outro lado, ainda assim, a consideração de parte do Supremo Tribunal Federal como normas supralegais. Nós estamos falando, portanto, sempre de direitos que precisam ser preservados. A diferenciação fundamental que se coloca a respeito aqui das mulheres diz com a responsabilidade do parlamento em não retroceder, mas sim em avançar, e a responsabilidade também do Poder Judiciário em concretizar estes direitos. Eu quero mostrar a vocês aqui uma pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que mostra que 1 a 4 mulheres que atendiam todos os requisitos para que tivessem concedida a prisão domiciliar, acaba tendo essa prisão rejeitada. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, entre agosto de 2018 e fevereiro agora de 2019, contabilizou um número expressivo de 161 mulheres que atendiam os critérios fixados na recente modificação ainda do ano anterior, de 2018, pela Lei 13.769. Pois bem, repito, 1 em cada 4 dessas mulheres que passaram pela Central de Audiências de Custódia de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro, tiveram a prisão cautelar mantida, apesar de cumprirem todos os requisitos para a obtenção da liberdade provisória. Nós estamos falando, portanto, aqui da necessidade de que exista um comprometimento de parte lá do parlamento, como já mencionei, mas também de parte do Poder Judiciário, a compreender que a última modificação legislativa, que veio no sentido de falar dos requisitos para a prisão, a conversão da prisão cautelar em prisão domiciliar, são requisitos que são impositivos e não de mera discricionariedade do julgador. Ora, não sendo um crime cometido com violência ou grave ameaça, ora, sendo esta mulher mãe de um filho menor de 12 anos, para que eu aqui não estenda toda a descrição do dispositivo, não existe razão para que essa mulher esteja ainda dentro do sistema carcerário. Ao longo desses últimos dias, nós estivemos juntas, discutindo, eu acho que muito mais dialogando a respeito do processo penal brasileiro. O processo penal brasileiro, ele tem as suas estrelas e todas elas merecem as nossas reverências, mas nós vamos pedir um pouco de licença desde uma perspectiva epistemológica, feminista, interseccional, entre gênero, raça e também classe social, para que a gente possa pensar o processo desde uma perspectiva do Brasil. Eu espero que esse curso tenha sido de utilidade para todos e para todas, e eu espero que ele gere muito mais do que respostas, que ele gere muitas indagações e muitas críticas positivas para todas e todas nós mudarmos o cenário que nós vivemos no nosso país. Muito obrigada e até a próxima! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp
O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.